Boa noite, irmãos. Hoje não iremos ter um momento de louvor. Essa semana foi uma semana bastante corrida e não tivemos como nos organizar, né, para ter o ensaio, então decidimos fazer uma live para que os irmãos, né, nos acompanhem. Vou estar fazendo oração agora para iniciar o culto, para que Deus possa nos abençoar, possa abençoar a mensagem, que ela venha ser entregue aos nossos corações. Senhor Deus eterno, Pai, Senhor, eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor, cuidando de cada pessoa que está vendo essa live, ó Pai, e as que irão ver ainda, ó Pai. Venha, Senhor, estar abençoando, venha, Senhor, estar ali, trazendo, Senhor, conforto aos corações de cada pessoa, meu Deus. Venha, Senhor, estar com o pastor que irá trazer a mensagem, ó Pai, abençoe, Senhor, a vida dele, ó Pai. Venha, Senhor, estar trazendo, que a mensagem que ele venha trazer, ó Pai, seja uma mensagem do Senhor, meu Deus. Venha, Senhor, estar nos abençoando no decorrer deste culto. Isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aproveitando, né, para já trazer os avisos, iremos ter, todas as quartas temos, né, às 19h30, o culto de oração. Nessa sexta-feira, às 20 horas, teremos as lives com as adolescentes da igreja, juntamente com a irmã Patrícia. No sábado, teremos live dos jovens. E nos domingos, às 19h30, o nosso culto de adoração. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica agora, Salmos 145, 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos e para sempre. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando, né? E que a mensagem que o pastor venha nos trazer seja uma palavra de Deus para os nossos corações. Vou estar fazendo oração agora, intercedendo pela vida do pastor, para que ele possa, né, trazer uma palavra abençoada para as nossas vidas. E logo após, a mensagem está com o pastor. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero te pedir para que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor que irá trazer essa mensagem, ó Pai, que a mensagem dele, ó Pai, seja diretamente do Senhor para os nossos corações, meu Deus. Esteja, Senhor, abençoando ele, abençoando a família dele, meu Deus. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O sermão profético de Jesus Cristo. O texto que nós vamos adotar é Lucas, capítulo 21, versos 5 e 6, são um texto áureo para a gente estar iniciando essa análise do texto. Nós vamos estar fazendo um estudo da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura? Lucas, capítulo 21, verso 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Vamos estar orando agora? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar mais uma vez, Senhor, pedir a tua bênção, Pai, para aqueles irmãos que estão conosco. Peço desculpa ao Senhor, Deus, pela transmissão, mas peço ao Senhor, Pai, que nos abençoe daqui para frente, Senhor. Que possamos transmitir a tua palavra, Senhor, aos nossos amados irmãos. Pai, que os anjos estejam acampados ao nosso redor. Pedimos a tua bênção para transmitir essa palavra de uma forma eficaz. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui, vamos iniciar de novo. Eu quero que os irmãos olhem bem para essa imagem do templo. Ela é uma réplica, né? Uma imagem simulada da época de Jesus. Era um templo muito formoso, muito bonito. E os discípulos estavam ali elogiando ele, porque ele era o centro do culto judaico. Ele era um motivo de orgulho para o povo de Israel. E ali os discípulos estavam impressionados com a beleza daquele templo. Jesus os questiona, né? E aqui no verso de número 6, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aqui o Senhor choca eles com essa palavra. Observem essa representação gráfica, né? Essa imagem, esse quadro do templo sendo
destruído Jerusalém, né, sendo atacada por Roma no ano 70. Nós vamos estar falando um pouquinho disso mais à frente. Eu separei aqui algumas informações acerca do templo. O Templo de Jerusalém. Ele foi idealizado por Davi. Davi não pôde construí-lo porque era um homem de guerra, havia sangue em suas mãos. E para a construção do templo, onde Deus se manifestaria com a sua presença, havia necessidade de ser uma pessoa consagrada ao Senhor. Então, seu filho Salomão vai edificá-lo. Davi, ele até guardou ouros, pratas, utensílios, madeira, itens para a construção do templo, mas ele não pôde fazê-lo. Seu filho vai executar a construção. Anos depois, a destruição por Nabucodonosor, quando Israel abandona a presença de Deus e é levado cativo para a Babilônia, e ali eles ficam 70 anos, até Ciro os libertar. Depois foi reedificado por Esdras, né? E mais à frente foi profanado por Antíoco Epifânio, romano. Ele profanou o templo colocando uma estátua, né, no altar, e uma estátua romana, profanando assim o templo. Teve ali a purificação por Judas Macabeus, e aqui entra uma parte interessante dentro da nossa história. Foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, né? Essa ampliação desse templo por Herodes, elas ainda estavam em execução nos dias de Jesus. As pedras de mármores brancos que os discípulos estavam admirando ali, eles ainda estavam no processo de edificação do templo, de ampliação dele, embelezamento dele. E depois ele foi destruído pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo, general romano. Então essas aqui são algumas informações que nós temos do templo. Nós vamos fazer, são 3 partes do sermão de Jesus. Nós vamos estar analisando o sermão de Jesus Cristo para os seus discípulos. Ele traz uma palavra, um sermão profético. Então, essa parte é a parte 1. Nós temos ali Jesus chocando os discípulos com essa palavra, né, que o templo seria destruído, não haveria pedra sobre pedra nele, ia ser totalmente destruído. Agora ele vai iniciar uma explicação. Os discípulos cobram, né, e perguntaram, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Os discípulos questionam Jesus. Eles ficaram no seu coração, né? Mas como acontecerão isso? Observem o verso de número 8. Jesus vai começar a explicar. Nós vamos ver verso por verso. Os irmãos vão ver como é maravilhoso esse capítulo. Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após ele. Quer dizer, não os sigas. Haveria muitos falsos líderes, falsos cristos. Observem o verso 9. E quando ouvirdes que guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Né? Nós sabemos que durante a história houve várias guerras, várias divisões, mas não é o fim, né? Mas o fim não será logo. Observem essa frase do Senhor Jesus. Então, lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Observem até aqui no verso de número 11, nós temos uma introdução de tudo que ia acontecer daquele momento que Jesus Cristo estava até a sua segunda vinda. Ia ter guerras, divisões, reino contra reino, né? Nação contra nação, pestilências, haveria grandes
haveria também coisas espantosas, grandes sinais nos céus, grandes terremotos. Jesus, ele dá uma visão geral, um panorama, e agora ele vai continuar aprofundando a sua palavra. A parte 2, nós vamos estar lendo agora, verso de número 12. Ele volta e vai começar a explicar um pouco mais minuciosamente acerca dos fatos que ele estava dizendo. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregarão-vos às sinagogas e às prisões, e conduzirão-vos à presença dos reis e presidentes, por amor do meu nome. Certo? Vamos nos localizar esse verso na história do cristianismo. Certo? Nós estamos ali, o Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles iniciam o seu testemunho acerca de Cristo, e o que vai acontecer? Os sinédrios, os judeus, eles se levantam contra os seguidores de Jesus, e eles são levados às sinagogas, eles são levados presos. Vai surgir aí um grande nome do cristianismo, que é Paulo, né, que ele tinha o nome de Saulo. Ele se tornou o grande perseguidor judeu, né, do povo cristão. E, certo, depois ele se converte e ele é conduzido, né, à presença de reis, representando ali os cristãos agora. Paulo, Pedro, eles são levados à presença dos reis. E Paulo é levado até a presença do imperador romano. Ele é conduzido até a presença dele. Então Jesus Cristo está falando desse momento, olha, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Ele está anunciando, isso vai acontecer. E isso aqui aconteceu bem pouco tempo depois das palavras dele. E vos acontecerá isso para testemunho. Agora eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse verso de número 13. Atos dos Apóstolos é o testemunho do agir do Espírito Santo no meio da igreja. E ali, todo esse processo do desenvolvimento da igreja, da perseguição da igreja, de Atos ao Apocalipse, nós vamos ver que tudo isso foi para testemunho, foi registrado e confeccionado o Novo Testamento. Né? Nós temos a primeira carta de Paulo aos Gálatas, as igrejas da Galácia, e nós vamos ter a última obra de João, o Apocalipse. E tudo isso foi para que acontecesse, ficasse de testemunho para nós. E para dar testemunho aos homens também daquela época. O 14. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haverei de responder. Agora o Senhor Jesus Cristo ele vai começar a nos explicar que naquele momento que eles vão ser conduzidos aos reis, conduzidos aos presidentes, né, que é o termo mais atual na nossa tradução, seria os reis, o imperador, vamos dizer assim, ele fala, ó, proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Não se preocupe com isso, porque eu vos darei a boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quer dizer, Deus ele estava ali com os discípulos. Nós temos um momento interessante nas Escrituras, quando na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve ali as últimas palavras dele para o seu amado discípulo, e ele fala, ó, todos me deixaram, menos Lucas. Né? Ele vai contando ali a sua defesa perante o imperador. E o Senhor esteve com ele. E ele vai citar que o Senhor abençoou ele e deu ousadia, porque o Senhor colocava na boca deles as palavras. Isso também vai acontecer no período que os cristãos estão sendo entregues para o martírio. Deus colocava a palavra na boca deles para lhe dar testemunho. 16. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Olhem para vocês verem o que vai acontecer no período dessa perseguição. Jesus estava anunciando a eles, olha, pais, irmãos, parentes, amigos, vos entregarão.
não só entregarão vocês, mas matarão alguns de vós. Não todos, mas alguns morreram, foram martirizados. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, Roma chegou num ponto que Nero, ele mandava prender os romanos, ou os cristãos, me perdoem, e usá-los como lâmpadas para iluminar a noite na cidade de Roma. Eles eram odiados por todos os povos por causa do nome do Senhor Jesus. E isso não vai acontecer só naquela época da igreja primitiva, mas também vai acontecer em muitos momentos, nos nossos dias, em países fechados, né? E está no nosso país. Hoje pode-se falar de qualquer religião, em instituições públicas, universidades. Né? Eu sou aluno de universidade, mas se a gente fala de Jesus Cristo, nós somos proibidos. Então, até hoje, nós somos odiados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Aqui nesse verso, a ideia não é o cuidado com o nosso corpo, por mais que está falando de cabelo, mas era o cuidado com a nossa alma. Nós receberemos um corpo glorificado. Segundo alguns comentaristas, essa é a explicação, porque muitos morreram, muitos foram decapitados. Então esse texto não estaria errado, né? Mas não é. É porque o Senhor preservaria a nossa alma e nos daria com ele, né, na ressurreição, um corpo glorificado, novinho. Essa era a promessa. Nenhum dano ia acontecer à nossa alma. Então, no verso 19, na vossa paciência possuí as vossas almas. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Então, é que está o contexto que eu estava dizendo. As nossas almas estão nas mãos do Senhor, né? E nós aguardamos pacientemente a volta dele. Verso 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui Jesus Cristo volta lá, né? Ele vai explicar o contexto que ia chegar. E é interessante que a destruição de Jerusalém, nós vamos observar que o foco dessa destruição não é uma ira contra os cristãos, é uma ira contra os judeus, certo? E aqui, ó, quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Isso aqui, essa palavra, Jesus está dando para os cristãos. Olha, você está vendo a cidade cercada, está na Judéia, fuja, vai para os montes. Você está no meio da cidade, saia da cidade o mais rápido possível. Se você não estiver no campo, não vá para ela. Porque dias de vingança, aqui é a palavra muito importante, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Dias de vingança. O Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos amou e enviou o Filho dele para a salvação de todo judeu. Mas, como diz o apóstolo João, ele veio para os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu o direito de eles se tornarem filhos de Deus. Mas Jesus veio para salvar a nação de Israel, mas eles o rejeitaram e o crucificaram, juntamente com os romanos. E olha quem são os personagens desse momento: Roma e Israel, os judeus ali, né? Porque tudo precisava se cumprir. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Observa agora a palavra este. Né? Ai das grávidas, ai daquelas que amamentam, que tiveram filhos. Vai ser grande tormento para os judeus.
serão perseguidos. E olha a expressão, a ira sobre este povo. Agora Deus não mais usa o meu povo, ele usa este povo. Prestem bastante atenção que agora o povo do Senhor não é o Israel terreno. O Israel terreno são homens culpados dos seus pecados, como qualquer outro, e agora cumpre-se a profecia dada a Abraão, que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas. A descendência é Jesus Cristo. Então nós que nascemos em Cristo, agora somos o povo de Deus, e não mais este povo. Mas tudo tinha que acontecer porque estava escrito. Então vão prestando bastante atenção nesse momento aqui. Verso 24. E querão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E aqui nós temos algo maravilhoso para nós, na nossa época. Primeiro, anos 70, eles caem a fio de espada. O que acontece? Roma sitia Jerusalém, invadem a cidade, os poucos que ali ficaram, poucos assim, são um grupo ainda grande, que estavam vivos, correm para o templo, os romanos cercam o templo, atiram fogo dentro do templo, matam todos que ali estão, o ouro que estava nas pedras derrete e eles entram nas fendas. Os soldados vão fazer o quê? Minerar todas as pedras do templo após a batalha. E ali não fica pedra sobre pedra, não sobra nada. Por isso não há vestígio, porque todo o alicerce do templo foi removido. Tudo foi retirado do lugar para pegar o ouro. E eles são espalhados pelo mundo, são levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Esse será pisada pelos gentios significa que do ano 70 ao ano de 1949, foi a criação do Estado de Israel, a Jerusalém estava sob o domínio dos gentios. Em 1949, já no século passado, muitos contemporâneos aí talvez estão me ouvindo, ou pessoas que nasceram próximos dessa data, quem nasceu em 49 está com 71 anos. Então, qualquer irmão de 71 anos aí é participante dessa geração que Israel passou a ter o domínio. Depois ele vai lutar para conquistar o direito. E há alguns anos, agora 2, 3 anos, a cidade de Jerusalém foi considerada de novo capital de Israel. Cumprindo-se a palavra do Senhor, que o tempo dos gentios se acabaria, até que os tempos dos gentios se completassem. E ela voltaria ao domínio de Israel. Eles foram espalhados pelo mundo por quase 2000 anos. E o Senhor os ajuntou de volta, cumprindo-se a sua palavra. Vamos agora passar para a terceira parte. Observa o seguinte. A primeira parte explicou sobre uma visão geral. A segunda parte vai especificar a questão de Israel, né, do templo, como ele seria destruído, como o fim do povo de Israel ali sendo levados cativos, a ira de Deus caindo sobre eles. Agora vamos para a parte 3 desse sermão. Lucas 21, verso 25, vai iniciar aqui a parte 3. Agora é geral, é para toda a humanidade. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelos bramidos do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto a virtude dos céus serão abaladas. Daqui a pouco eu volto para explicar cada um. Então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Certo? Até aqui nós vamos ter, né, nesses 3 versos, situações
que vai acontecer no mundo. A pergunta é, como Jesus disse que muitas pessoas não iam nem perceber alguns desses momentos, né? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, a angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar. Nós vamos ver que durante esses 2000 anos muita coisa aconteceu. Não estou aqui tentando determinar uma data para a volta do Senhor. Só estou falando as coisas que estão no controle de Deus e que estão acontecendo muitas vezes diante dos nossos olhos, né? Vamos lá então, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Certo? Vamos ver agora essa ilustração. Ainda nós estamos na parte 3, mas Jesus dá uma ilustração aqui que depois nós vamos voltar e trabalhar um pouquinho ela. Disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentos, né, ou brotos, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Então, assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, se a gente observar o que aconteceu nesse período da história, nós vamos lá no século XIV, nós temos a peste negra, né? Mas ela não é uma doença que assola o mundo todo, ela vai assolar a Europa. Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são grandes sinais que já são de envolvimento do mundo todo. Nós vamos ter a gripe espanhola, no ano de 1919, 18, 19, e essa gripe assolou também uma boa parte do mundo. O Brasil também foi assolado nessa época. Mas o que eu quero dizer? Pestes, guerras, rumores de guerras, tudo isso aconteceria, mas não era o fim, como o senhor tinha dito lá no início, mas está acontecendo, né? E quando nós percebemos, nós precisamos observar que o tempo está próximo. E olhai por vós, que não aconteça agora a aplicação de que Jesus Cristo vai dar acerca dessa palavra. Olhai por vós. Ele está falando para os discípulos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e de cuidados da vida e venha sobre vós de improviso naquele dia. Olha aqui que Jesus Cristo ele vai dizer que aquela geração ela tinha que tomar cuidado com o quê? Com que o mundo estaria guiando as vidas deles. Olha, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de bebedeiras, embriaguez, né? Dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso. Porque hoje nós observamos que o mundo tem guiado muito a vida das pessoas, elas não têm tempo, né? Um pouco antes dessa pandemia, que já é um sinal também, porque ela é global, né? Ela mexeu com toda a humanidade. É interessante que um pouco antes dela, as pessoas não tinham tempo para ir à igreja. Sempre dava desculpa, né? A gente que está à frente do trabalho, convidando das pessoas, sempre as pessoas tinham desculpas. E quando vai, elas ficaram presas dentro de casa, não passaram a não sair, né, por causa da quarentena. E o que vai acontecendo com essas pessoas? Elas passaram a ter muito tempo. Engraçado que elas não tinham tempo. Mas elas são guiadas pelo mundo. Então a gente observa também que mesmo depois disso, muitas pessoas se preocupam com tudo, menos com Deus. Então nós estamos vivendo um período que as pessoas estão deixando ser levadas pelo mundo e não se atentam para as coisas de Deus, né? Eu não quero me apegar a sinais, porque o Espírito Santo vai falar o coração de cada um de vocês, mas observe quantos sinais da época de Jesus até hoje tem que se cumprido diante dos nossos olhos, e muitas das vezes nós estamos deixando a Deus de lado. Então Jesus está alertando, ó,
Não venha sobre vós de improviso, quer dizer, não pegue vós de surpresa, porque vai pegar muitos de surpresa. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Agora, essa palavra laço aqui, ela tem uma coisa interessante. É como se fosse uma ação que dominaria os homens. E a palavra de Deus fala que Satanás tem enganado as nações para que a palavra de Deus não entre no coração das pessoas. Satanás tem cegado o entendimento. É bíblico isso. E esse laço se intensificou mais ainda em nossos dias. As pessoas não conseguem perceber a grandeza do momento que nós estamos vivendo. Muitos falam, todo ano acontece catástrofes. Aí eu quero dizer aos irmãos, enquanto eu estava estudando essa semana sobre esse texto, muitas catástrofes estão acontecendo. Acabou de ter 2 tornados no sul do país. E alguém vai dizer que tornado é normal no nosso país? Não é. Não é do nosso clima. Tornados, nesta época, os tornados nos Estados Unidos começaram até mais cedo, eles eram no mês de setembro. No mês de maio nós já estávamos tendo furacões e tornados, eles são do mês de setembro lá no hemisfério norte. O mundo todo, esse ano, dia após dia, uma catástrofe nova. As pessoas que não acreditam em Deus até estão falando do fim do mundo. Eu quero dizer aos irmãos, as dores de parto os intervalos estão diminuindo e abrem os olhos de cada um de vós. Né? Então esse laço virá sobre todos os habitantes da face da terra. Que laço é esse? De se serem dominados pela agenda do mundo, pela forma de viver do mundo, esquecendo de Deus. Verso 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? E aqui eu vou trabalhar essa mensagem agora. Vigiai. Amados, a palavra do Senhor, Jesus, para os discípulos, há 2000 anos atrás, era para eles vigiar. A palavra, primeiramente, foi para eles. A pergunta é, essa palavra também não é para nós? Pois em todo tempo, orando para que sejais ávidos, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Observe que ele disse detalhes para que o seu povo que estaria em Jerusalém fugisse e não sofresse os danos que cairiam sobre o povo de Israel quando Roma sitiasse a cidade de Jerusalém. Ele avisou, olha, quando vocês virem a cidade cercada, está na Judéia, fuja. Para os montes, está no meio da cidade, saia correndo. Está nos campos, não entrem na cidade, ele está orientando. E ali aconteceu. Irmãos, guerras mundiais já aconteceram, fomes, pestilências, terremotos, e esse ano foi um monte de terremotos em todo o mundo. Né? O círculo de fogo lá na Ásia está bem intenso. Vulcões para todos os lados. Né? Tufões, furacões estão acontecendo em todo o mundo. Nuvens de gafanhoto. Quem já viu uma nuvem de gafanhoto aqui? Não para de ter nuvem de gafanhoto no sul, na Argentina. E Deus ainda está preservando o nosso país. Irmãos, essa doença, a cada dia ela se torna mais próximo. Pessoas conhecidas. Né? Quando estava distante, as pessoas não estão nem aí. Mas observam que as pessoas estão com um laço, sendo guiadas, né? Elas não conseguem nem perceber o momento que estão vivendo. Chegam a dizer, não, essa doença não existe. Essa é coisa da política. Mas, enquanto isso, entes queridos nossos estão indo embora. E precisam ouvir a palavra de Deus, precisam
ver a glória do Senhor através das nossas vidas. Independente se o Senhor Jesus Cristo vai voltar amanhã ou daqui 1000 anos, nós somos alertados pelo Senhor Jesus Cristo, como os discípulos foram, a vigiar, a orar, a não deixar a nossa vida ser guiada pelo mundo, e sim se colocar dignos perante o Senhor, em pé diante do Filho do Homem e pregar o Evangelho. Amados irmãos, nós estamos aqui trazendo essa palavra para que a gente glorifique o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que muitos, viriam em nome dele, dizendo, eu está ali, estaria voltando. Irmãos, no século XIX, na segunda metade do século XIX, nós tivemos ali muitos movimentos religiosos dizendo que marcaram até a data da volta de Jesus, e Jesus não voltou. Mas isso era para que se cumprisse as Escrituras. E nós estamos vivendo um momento que precisamos olhar os sinais e pregar a palavra do Senhor, para que quando o Filho do Homem chegar, se na nossa época ou não, a gente possa ser instrumentos afiados na mão dele e andar dignamente como cristãos. Então esse texto ele é maravilhoso, porque tudo que o Senhor predisse nesse capítulo 21, nós vamos observar que aconteceu. Voltando aqui, deixa eu só um segundo, eu voltar aqui para a tela. Só um pouquinho. Então, amados, essa palavra do Senhor. Precisamos orar, precisamos meditar nessa palavra, porque o Senhor está chegando. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz que só o Pai sabe a hora e as estações da volta dele. O momento certo, porque ele vai vir como ladrão. Cabe a nós andarmos dignamente servindo a ele de todo o coração, com toda a alegria, com toda a nossa dedicação, honrando ele em todo o tempo, Nós somos um grupo que precisamos trabalhar para conseguir almas para o Senhor, e para isso nós precisamos nos unir, sabe? Imagine, tem alguns irmãos que estão ajudando o pastor e nós já estamos fazendo um pouco. Agora imagine se todos nos ajudarmos uns aos outros, se todo mundo sentir responsável para a pregação do Evangelho. O que nós vamos fazer? Nós vamos abalar o local onde estamos plantados, porque se a gente amar a palavra do Senhor, nós vamos honrar o nosso Senhor e vamos levar uma palavra como água limpa para as pessoas. Então, qual é o sentido desse palavra? É para que possamos sermos dignos de poder dizer que somos o povo de Deus, que somos servos do Senhor Jesus Cristo. E isso vai vir através da nossa união. Isso vai vir através da nossa fidelidade à palavra. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para os irmãos nessa noite. Busquem ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Se você tiver fé, Deus vai transformar a sua vida. Agora, se tiver alguém que não te entregado a sua vida para Jesus, e escutando essa palavra, percebeu a realidade que nós estamos vivendo e queira entregar a sua vida para Cristo, eu quero dizer a você, por favor, deixa aí no comentário, põe aí, eu entrarei em contato contigo, tá? Nós temos aí o nosso Instagram, PI Batista GO, Você pode entrar no Instagram nosso e deixar uma mensagem lá para o pastor, certo? Se você quiser deixar no comentário, coloca aí no comentário e eu estarei orando por você, tá bom? E entrarei em contato contigo, porque eu digo, o Senhor Jesus Cristo está voltando, e se você puder dar valor a Ele e a sua palavra, você terá uma vida abençoada. Amém? Vamos orar? Eu vou orar para finalizar a palavra, vou chamar a Letícia para a gente finalizar juntos, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos deu a parcela dela para nós hoje. Muito obrigado, Senhor.
Peço ao Senhor que abençoe a nossa semana, abençoe a vida de cada irmão que está conosco. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Eu vou estar chamando a Letícia aqui. Nós vamos agradecer aqui a presença dos irmãos. Deixa eu colocar os comentários dos irmãos, né? Quem está conosco aqui, eu vou colocar um por um. Né? Floriano Antunes. Antônio Antunes. Essa foi boa. Maria Aparecida. Ideides. Rodolfo. Né? Daniel Borges. A Ideides eu já coloquei. Né? A Letícia. Irmã Elaine. Né, se colocaram aqui alguns comentários. Eu estou citando quem está aqui conosco, tá? Annelise. A Ideisa eu já tinha colocado, né? Só vou colocar aqui os outros comentários das irmãs. Amém. Letícia, estamos terminando. Desculpa os irmãos lá no início. Eu puxei o botãozinho do microfone aqui, pensei que tinha ligado e não tinha. Mas a gente recomeça, eu edito depois a mensagem para os irmãos verem na íntegra aí, de novo. Letícia, Oi. tá contigo a palavra para a gente fazer. Faz a oração final para a gente finalizar, tá? Tá Vou bom. te pedir. Tá bom. Antes, gostaria de relembrar que sexta-feira, né, tem o culto das adolescentes e a gente queria que tivesse a mesma proporção que o culto dos jovens está tendo, né, a mesma quantidade de pessoas acompanhando, para que elas, né, comecem a se interagir e a dar testemunhos para trazer adolescentes para a igreja. Então, para que os irmãos acompanhem, compartilhem, né, com amigos, com familiares, para que todos possam acompanhar. Aqui tá meu filhão aqui, o Isaac. Visita o canal dele, tá? Ele tem um canalzinho lá. Amém. Terça-feira também vou anunciar o pastor Carlos Augusto. Ele é o presidente da nossa Ordem dos Pastores da Cibava. Ele vai estar trazendo a palavra na terça-feira às 20 horas no culto da Cibava também. Né? A Letícia já falou do culto de quarta-feira. Né? Escola Bíblica, nós estamos trabalhando com o aplicativo Google Meet. Os irmãos podem estar instalando, está muito bom. Hoje não teve aquela queda de horário, de 40 minutos, podemos usar muito mais tempo. Os adolescentes também estão com a turma com a irmã Rosemary, né? Futuramente vai ser a irmã Rosemary e o Lucas, vai estar trabalhando. Mas eu deixo aí o convite para a semana que vem. O que mais? Eu acho que é só isso, Letícia. Ora agradecendo, tá bom? Tá bom. E obrigado a todos por participarem conosco desse momento. Que Deus abençoe vocês. Amém, oremos. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que foi entregue aos nossos corações, ó Pai. Venha, Senhor, estar abençoando cada pessoa, ó Pai, que escutou essa mensagem. Venha, Senhor, estar ali, ó Pai, tocando o coração daquelas pessoas que não são crentes, ó Pai, que escutaram a mensagem. Faça, Senhor, a tua vontade na vida dessas pessoas, meu Deus. Venha, Senhor, estar nos abençoando durante essa semana que se inicia. Abençoe cada pessoa, meu Deus. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês.